chegou. Boa noite, gente. O pessoal tá aqui entrando. Boa noite para vocês. Eu sou Ariadna Salviano, do Conselho Estadual de Saúde, da Assessoria de Comunicação. E hoje a gente vai fazer uma live de lançamento da cartilha Criança Dentro de Casa, que tem um nomezinho específico. Vocês vão entender por quê. A gente vai conversar com as idealizadoras hoje. Mas antes de iniciar, de fato, eu quero fazer minha autodescrição. Eu sou mulher, negra, tenho o cabelo enrolado, os olhos escuros, tô de batom marrom e atrás de mim tem os meus livros, tá? Eu tô esperando aqui as nossas convidadas entrarem. A Arismênia já entrou aqui, eu vou chamar aqui, convidar já a Arismênia, nossa conversa, e eu vou fazer depois uma introduçãozinha aqui para vocês. Deixa eu ver a Arismênia aqui chegando. Chegando, Boa noite, Arismênia. tá bom? A doutora Kaline também está chegando aqui. Vou pedir aqui para ela aceitar. E vamos esperar aqui, deixa eu ver. A Érica tá A, aí a também. Érica está aqui. Olá, boa noite, doutora Kaline. Vamos aqui Me ajustar. ouve bem? Sim, estou ouvindo bem. A gente vai ajustar aqui as coisas um pouquinho. Só um instante. Deixa eu ver se a Luziane entrou. Tá vendo, Arismenha, se a Luziane Ela entrou entrou aí? sim, Ah, pronto, com tá aqui. feijão. Acabou de entrar. Luziane, se você puder me pedir para. Deixa eu procurar aqui a Luziane. Luziane, se puder me pedir, eu estou tentando Solicitar, adicionar. né? Se ela puder solicitar. Pronto, está aqui. Vamos convidá-la. Vamos convidá-la e a gente vai fazer aqui uma introdução. Ah, tá aí. Estamos aqui todos, né? Agora sim, todas. Agora sim, todas. Então, gente, boa noite. Boa noite a todos, todas e todes. Essa é uma live de lançamento de uma cartilha super especial, que é a cartilha Criança Dentro de Casa. Que a gente vai falar um pouco sobre esse projeto, que tem sido lançado em parceria com a nossa Comissão Intersetorial de Saúde Mental, né, do Conselho Estadual de Saúde. E a gente vai falar um pouco sobre essa cartilha, como é que ela foi idealizada, como é que a gente pretende lançar para vocês, como é que vocês vão poder depois fazer download, né? Mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir aqui nós temos 3 convidadas, dentre elas a terapeuta ocupacional, a Luziane Feijó, e ex-conselheira, na realidade o Pedro, que é ex-presidente do Conselho Estadual de Saúde, ele disse que não existe ex-conselheira, é conselheira egressa, né? Então, a gente tem a conselheira egressa aí, que é a Luziane Feijó. Nós temos a nossa convidada, que é a psicóloga Kaline Oliveira, que depois ela vai falar um pouco mais sobre ela também. É a nossa coordenadora da CISM, terapeuta ocupacional, Arismênia Lima. E eu queria pedir para vocês introduzirem, se apresentarem um pouco, mas antes disso fazer a autodescrição de vocês, porque esse vídeo ele também vai ficar gravado em outras redes sociais e para a gente dar acessibilidade para as outras pessoas, a gente também, na realidade para as outras pessoas não, para todas as pessoas, a gente quer dar acessibilidade, então, por favor, façam sua autodescrição. Bom, vou começar. Tá. Sou Arismênia Lima, terapeuta ocupacional, conselheira do CESAL, né, representando os profissionais de saúde,
pelo CREFIT, pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e estou também como coordenadora da Comissão Intersetorial de Saúde Mental. E aí, fazendo a minha autodescrição, eu tenho cabelos mechados, sou parda, tenho os olhos claros, estou sentada numa cadeira vermelha, atrás de mim tem uma cortina clara, cortina cor clara, né? E estou de blusa azul, e na verdade a blusa azul está falando em relação ao Dia do Terapeuta Ocupacional, que é hoje, né, justamente com o fisioterapeuta. Então hoje é um dia muito especial para a gente aqui, não só pela cartilha, mas como nós terapeutas ocupacionais estamos comemorando o nosso dia, nós estamos de parabéns. E eu queria aproveitar também, parabenizar todos os terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, né, que assim, durante toda essa pandemia, durante tudo que nós vivemos e estamos vivendo, foram profissionais que realmente conseguiram, não desmerecendo os outros que também contribuíram, mas assim, foram um dos profissionais que também nos ajudaram muito, né, em toda essa batalha, juntamente com a psicóloga e outros tantos profissionais. Mas eu queria agradecer, né, primeiramente, todo esse envolvimento dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, de todo desse momento que nós vivemos e estamos vivendo. Então, é parabenizar a todos e dizer o quanto eu estou feliz de estar aqui hoje, né, a gente falando também um pouquinho sobre isso, o que foi vivido e o que a gente pode estar contribuindo. Pronto, acho que pode... Antes da próxima apresentação, tem algumas pessoas que já estão entrando, lembrar aqui, viu, todas, que a gente tem uma caixinha de perguntas aqui, é um íconezinho que tem um balãozinho com interrogação dentro. Então, quem quiser fazer perguntas depois da nossa apresentação, quem quiser fazer perguntas, a gente vai fazer aqui depois as perguntas para as nossas convidadas. Então, por favor, quem puder, aí a próxima, por favor. Pronto, agora minha blusa ficou direitinho, porque estava longe. Pronto. Vai ser minha audiodescrição. Pronto. Eu sou Luziane Feijó, terapeuta ocupacional, sou mulher, parda, tenho cabelos castanho médio, né? Castanho claro, médio, assim. Os olhos cor de mel, atrás de mim tem um armário, né? De cor clara. Tá? Eu também estou vestindo uma blusa azul, que também tem a mesma escrita da doutora Arismenha, né? Terapeuta ocupacional na linha da vida, que é uma homenagem ao dia 13 de outubro, né? Que é o dia do fisioterapeuta e dia do terapeuta ocupacional. E aí, quero também parabenizar aí a todos, certo? Eu não sei se também, além da audiodescrição, é para falar um pouquinho. Ariadna, Não, sim? a gente vai já falar um pouquinho, tá? Aí agora a doutora Kaline, por favor. Boa noite. Enquanto autodescrição, eu penso que meus cabelos são castanhos claros, olhos claros, né, olhos verdes. Hoje eu estou nas palhetas nude, jaleco nude, a cadeira, né, caramelo, um quadro aí com várias lâmpadas, cor parda. Sou psicóloga, né, da infância e adolescência, então você vai descrever um pouquinho melhor sobre isso. E realmente, assim, que essa fala, essa reflexão, ela seja uma construção além de afetiva, reflexiva também, né, para essa noite. Ah, que bom. Então, assim, gente, vamos começar aqui a nossa conversa sobre o lançamento dessa cartilha, falando, na realidade, voltando um pouquinho, que foi o dia 10, né? O dia 10 de outubro, que é o Dia Mundial da Saúde Mental. Então, assim, essa data ela foi escolhida pelo momento, óbvio, mas pela simbologia que tem essa data. A Comissão de Saúde Mental hoje, a Comissão Intersetorial de Saúde Mental do Conselho Estadual de Saúde, ela é muito atuante. Nós temos atores de diversos movimentos, e é importante que eu queria muito que a Arismênia falasse um pouquinho da comissão, né, da Comissão Intersetorial de Saúde Mental,
e como é que surgiu essa ideia dessa chegada da cartilha, dessa idealização da cartilha em parceria com o Conselho Estadual de Saúde, porque essa cartilha é um lançamento da parceria dessas duas profissionais que estão aqui, que foram as idealizadoras dessa cartilha, mas também depois vocês vão poder fazer download dessa cartilha no nosso site a partir de sexta-feira. E ela tem um desenho todo especial, é um desenho voltado realmente para as crianças. E quem fez quem fez todo o trabalho de arte visual é a Lucila Feijó. É isso mesmo, né? O nome dela, Lucila Feijó. Então ela fez um trabalho muito delicado, com muitas cores, e ficou super interessante. A gente vai depois dizer para vocês onde é que vocês vão poder baixar essa cartilha. Então, Arismênia, fala um pouquinho para a gente como é que chegou essa ideia até o Conselho Estadual de Saúde e na comissão também. Bom, para quem está aqui a primeira vez, né, no Instagram do CESAL, o CESAL tem uma comissão intersetorial de saúde mental, e essa comissão ela é portas abertas para o controle social, né? Então, assim, é onde a gente discute todas as questões da saúde mental, as dificuldades, assim, a gente escuta a voz do povo também, né? Então, assim, a CISM, ela é muito acolhedora em relação a isso. E aos poucos, durante toda essa pandemia, ocorreu vários fatos, né? Ocorreram vários questionamentos em relação às crianças dentro de casa, né? Então, assim, a demanda foi surgindo dentro da comissão. E aí a doutora Luziane, que fazia parte, né? Que não é mais como Conselheira egressa, não é ex-conselheira. ex-conselheira. Não é ex-conselheira. Então, a Lisiane, que participava da Comissão Intersetorial de Saúde, representando a ABRATO, que era a Associação Brasileira dos Terapeutas Ocupacionais. Então, a Lisiane trouxe essa ideia, né, a partir da prática dela, né, da saúde mental e tudo, trouxe essa ideia dessa cartilha dentro de casa. E a CISM abraçou isso, né, assim, por todo o contexto, por todas as dificuldades que as crianças estavam passando. E como na CISM, as pessoas que compõem a CISM são usuários, são profissionais de saúde, são as entidades, né? Então, todas essas pessoas se sensibilizaram e viram a importância dessa cartilha. E aí a CISM abraçou isso, a Luziane trouxe juntamente com a nossa companheira e psicóloga, né, Kaliane, para exatamente a gente estar trazendo essa proposta para as mães mesmo, para os familiares. Elas vão poder falar de uma forma com mais propriedades, né? Porque foi elas que construíram, a CISM apoiou. Nós tivemos algumas reuniões, né? Algumas reuniões sobre a cartilha, mas assim, elas que trouxeram a prática, trouxeram toda a ideia. Então, assim, nós estamos muito felizes, porque é uma proposta nova da CISM, né? De trazer essa troca de experiência, essa vivência. Então, nós estamos muito felizes enquanto CISM, né? Em relação a isso. E aí foi onde surgiu, a Luziane trouxe, e assim, a gente conseguiu por várias demandas, né? Mas hoje a gente está muito feliz por isso. Porque dia 10, né? A gente não conseguiu no dia 10, mas a gente conseguiu no dia 13, que é o dia do terapeuta ocupacional, né? Então, assim, acabou que coincidiu de alguma forma, né? De a gente celebrar essa cartilha. Ai, que bom. Data bem simbólica na realidade, né? Também. O dia de hoje, parabenizar todos os profissionais que, como você já falou, Arismênia, são profissionais que ficaram na linha de frente, estão na linha de frente, são profissionais que se dedicaram, todos os profissionais da área da saúde, né, que se dedicaram muito e estão se dedicando ainda em todo esse processo de pandemia. Lembrando, gente, que a pandemia não acabou, a gente está aqui falando sem máscara, mas porque cada um está na sua casa, cada um está no seu ambiente, né? E a gente tem que lembrar disso. Saiu de casa, usar máscara, usar álcool gel, lavar bem as mãos. Então, assim, tentar ter toda a proteção que a gente puder ter, né? Então, assim, para iniciar, né, eu queria, assim, para continuar, na realidade, eu queria perguntar, porque eu achei super interessante o nome da cartilha, né? Criança dentro de casa. De onde foi que surgiu o nome, né? E aí a doutora Kaline, a doutora Luziane também podem falar sobre isso. Como é que surgiu esse nome? Como é que surgiu a ideia dessa cartilha?
Bem, a Kaline pode estar falando aí um pouquinho, né, de como foi que surgiu, porque na verdade foi assim uma demanda que a gente foi vendo, que no dia a dia a gente ia conversando sobre tudo, a necessidade das mães, dos pais, né, dos familiares de estar cuidando, né, de ter o que fazer com essas crianças dentro de casa, né? Então, assim, a Kaline pode também estar falando. Conta aí, Kaline, um pouquinho, que aí eu complemento. Então, realmente, foi assim, né? Foi da necessidade de orientar as mães, né? De cuidar dessas crianças, principalmente pensando nas crianças que são atendidas, né? No CAPS infantil, né? Na assistência psicossocial. Então, nós fomos percebendo que as famílias estavam com muita dificuldade, além de todo esse contexto adverso da pandemia, de organizar uma rotina, né, que os papéis ocupacionais estavam, né, muito difíceis, as crianças estavam se organizando emocionalmente, os pensamentos, os comportamentos. Então, todo esse sistema, ele estava sofrendo, né? E aí a gente percebeu que era importante ter um recurso, uma tecnologia em saúde que pudesse orientar essas mães, né? Que pudesse dizer como fazer dentro do ambiente doméstico, né? Eu não tenho muitos recursos na minha casa. O que eu vou fazer com essa criança o dia inteiro? Eu tenho minha rotina de trabalho? Não tenho. Eu tenho muitos filhos, né? Então, assim, existe muito membros nessa casa. O que essa criança pode fazer que não está indo para a escola, que foi retirado dos ambientes socializadores? Então, é trazer muito dessa questão afetiva, do vínculo, né? Do vínculo seguro da relação mãe-pai, da família, da rotina, de organizar não só o comportamento, né? Mas esse sistema familiar. E a gente percebeu muito disso, né? Que essa mãe, esse pai, essa avó, esse cuidador, eles precisam, eles demandam essa orientação para cuidar melhor das crianças, né? Então, um passozinho inicial foi aí, pensando na rotina, e nesse sistema como um todo, diante desse, né, ambiente de crise, que é a pandemia. E hoje nós ainda estamos, né, nesse território de pandemia, pós-pandemia, mas ainda pandemia, né? Uhum. Isso mesmo, né? Assim, inicialmente era essa questão dos adoecimentos, né? Essas questões emocionais, e aí depois foi evoluindo justamente para a questão da rotina em si, né? Dessa necessidade de se organizar, né? A doutora Kaline, ela aprendeu até a linguagem da terapia ocupacional. Isso é a questão dos papéis ocupacionais, né? Os papéis ocupacionais sobrepostos, né? Da questão do home office. Lá, principalmente, as mães geralmente deixam de trabalhar, elas já não trabalhavam antes da pandemia, mas aí os ajustes dessa criança dentro de casa, né? E aí, por isso que veio o nome dentro de casa, que é dentro de casa para ser aquela coisa bem cearense, né? Para ser bem regional, né? Então, com a criança dentro de casa, né, o que é que a gente faz, né? O que é que eu posso potencializar? E aí, assim, como a nossa clientela já tem todo um acompanhamento, né? São crianças que têm diagnósticos, ainda consegue ser um pouco mais complicado, né? Toda essa adaptação dessa casa, né? E de estar amenizando também os sinais e sintomas já que eles já têm, né? Que eles apresentam. Então, dessa demanda, né, a gente via muito, assim, essa angústia, né, principalmente eu que estou na assistência, né, do terapeuta ocupacional lá do CAPS infantil, assim, nos acolhimentos, sabe, assim, na hora dos acolhimentos, geralmente eles vão atrás de uma renovação de receita, ou de um laudo do INSS, alguma coisa mais burocrática, né, mas aí quando a gente pergunta, e seu filho, como é que ele tá, né, e aí, no como ele tá, aí se dá uma abertura para a mãe, né, dizer todas as suas angústias. E aí eu via muito, então a gente fazia muita orientação, né, dentro do acolhimento, muita psicoeducação. E aí, na terapia ocupacional, eu já puxo para o meu, já organizar, às vezes, até rotina ali naquele acolhimento. Por isso que eu demoro que são os acolhimentos, porque vai depender da demanda que vem, né? Eu já consigo, como a gente, a fila é gigante, não tem como a gente atender muitas as pessoas, então a gente trabalha realmente com orientações, e às vezes aí quando vai no outro acolhimento, doutor, eu fiz aquilo que você disse, e melhorou, ele tá mais calmo, ele tá conseguindo dormir mais, né?
Então, assim, às vezes é uma orientação realmente. Então, assim, a gente vendo isso, toda essa demanda, aí a gente conseguiu juntar aí os dois núcleos, né, da psicologia e da terapia ocupacional, e vem trazendo essa cartilha, ela passeia, né, no que a pandemia traz, no que é que ela fez com a vida de todo mundo, e quais são os sintomas e sinais que ela pode acarretar para as crianças, né, em termos de ansiedade, angústia, medo, os medos aparecem mais, a regressão de querer, às vezes, chupar dedo de novo, a chupeta, de querer dormir com os pais todo o tempo, né? Então, assim, a gente viu isso. Quem tem criança em casa sabe que nossos filhos, em 2020, realmente eles ficaram muito assim, né? A mercê, né? O meu, pelo menos, ele toda semana ia pra varanda fazer um rock and roll, pedindo pro papai do céu levar o coronavírus, né? Então, assim, ele queria a vida dele de volta. É uma criança com 3 anos de idade, né? 5, 6. Então, assim, você vê, né? Então, assim, todo mundo. Então, assim, é um conhecimento, né? Que a gente viu, não, a gente pode ajudar, né? Através de uma cartilha curta, de linguagem acessível, que aí depois a gente começa a escrever. Aí a Kaline, ela é escritora acadêmica, viu? Da pesquisa, chiquérrima. Eu estou aprendendo muitas coisas com essa moça. Aí, Fina, e viu? aí, bora botar esse negócio para a linguagem popular, e aí a gente tentava puxar e várias vezes transcrevendo esse negócio para ficar mais acessível possível. Essa cartilha tá do entendimento. Né? Então, ela passeia por esse contexto da pandemia, e aí vai para a história desses adoecimentos e traz essa leitura, né? Criança também é um ser ocupacional, porque nós seres humanos somos um ser emocional, né? Somos tudo isso, né? A gente tem a saúde física, mental, espiritual e também a ocupacional, né? Nós nos diferenciamos porque nós conseguimos escrever a nossa história através do que fazemos, né? Então, lembrar que a criança também é ocupacional e a ocupação dela não perpassa a ficar só no celular. Sim. Né? E outros têm isso. Algumas pessoas, desculpa, doutora, só porque algumas pessoas fizeram aqui uma pergunta, nosso presidente, o conselheiro Júnior Araújo, lá do ICO, ele acabou fazendo aqui umas perguntas que a Luziane já respondeu, que ele pergunta aqui quais são os transtornos mentais que acometem as crianças e adolescentes. De certa forma, você acabou pincelando, né, Luziane, assim, bem, mas se a doutora Kaline quiser fazer algum complemento, porque é tão específico, né, que ele fala, e ele também perguntou o seguinte, como ficar atento aos sinais de tristeza, desinteresse, de fazer as atividades da rotina. Aí tem essas duas perguntinhas e depois a gente volta para a cartilha de novo. Vamos lá, tentar fazer uma explanação geral enquanto sistema, ambiente social e não só as questões propriamente de transtornos mentais. O que aconteceu na nossa vida e na vida das crianças? A pandemia da Covid-19, ela trouxe impactos na saúde mental da criança de modo geral, e principalmente com repercussões no âmbito psicossocial do desenvolvimento infantil. Então, o que aconteceu? A Covid, ela gerou um caos, ela gerou um estresse, né, absurdo nas crianças e nas famílias. Apesar de que inicialmente as crianças não fossem tão visíveis enquanto esse sentimento sobre os medos, as perdas, as inseguranças, né? Muitas crianças passam a ficar mais inquietas, agitadas, com dificuldade de aprendizagem, com comportamentos regressivos. Então, é entender que a pandemia, ela afetou o desenvolvimento global da criança. E aí, quando a gente fala de desenvolvimento infantil, a gente também fala desse sistema que foi afetado, né? Não existe o sistema familiar sem a criança, é componente. E aí, assim, em alguns ambientes familiares anterior à pandemia, mas que desse modo intensificou, né, dentro dessa condição adversa, os fatores de risco. Né? Então, o que a gente entende? Que as crianças, né, elas não tinham, ou os pais ainda não sabiam como realizar, por exemplo, a estimulação adequada para o desenvolvimento dessa criança conforme a faixa etária. Nós tivemos um índice, uma prevalência muito grande de violência
né, de violência sexual, de negligência, de maus tratos, a própria violência interna, né, muitos pais fazendo uso de drogas, de substâncias ilícitas, né, pais em condições de cara serem em conflito com a lei, e ainda um agravante maior, crianças com desenvolvimento típico, normal, mas com pais com transtornos mentais. Como é que acompanha, como é que cuida. Então, assim, a pandemia, ela mexeu muito com a família, né? Em relação a perdas, a rupturas, a conflitos familiares, a divórcio, né? Então, antes mesmo da gente falar da competência típica de transtorno mental, a gente fala desse sistema. Porque tudo isso são condições adversas que prejudicam o desenvolvimento normal, adaptativo, saudável dessa criança. Então, eu trago até uma reflexão, né? Nós, como profissionais de saúde, como protagonistas do SUS, nós, como sociedade. Quem investe socialmente nesses pais quando esses pais não podem ser pais? Né? Quais são nossos esforços? Assim, por que, se a gente for pensar como sociedade, qual a nossa parcela de culpa no sentido de que por que as crianças estão adoecendo tão precocemente? Por que crianças com 3, 4 anos estão cada vez medicalizadas? Né? É só o transtorno? É o sistema? Né? O que a ciência vai falar sobre isso? A neurociência, as ciências comportamentais, sociais, o desenvolvimento infantil. Então, assim, muita coisa a gente precisa voltar para esse sistema, não só pelas políticas públicas em si, mas toda essa configuração de desenvolvimento natural da criança. Então, tem muitos pais que não conseguem ser pais. Né? E o que a gente faz com esses pais? Porque nós, muitas vezes, profissionais, somos resilientes, né? Assim, somos tutores de resiliência para essas crianças. Nós reparamos, nós damos afeto, apoio, carinho, construímos estratégias, rotina, né? Mas a gente sabe que a família dessa criança não somos nós somos reparadores, né? E a cartilha, ela faz disso, né? Ela orienta os pais a como a reduzir, né? A amenizar todo esse estresse, esse caos, mas também trazer equilíbrio, estabilidade, uma organização, uma rotina para esse ambiente doméstico, né? Passando segurança e apoio para a criança, porque a criança ela também precisa de informação, ela precisa saber o que está acontecendo ao redor dela, né? Ela precisa de pais que possam validar essas emoções, essas ideias principiantes. Então, já que ela fala, né, muito característica de desenvolvimento infantil também. A criança, em qualquer idade, assim como nós, adultos, nós também temos as necessidades. Elas precisam de previsibilidade, elas precisam de rotina. E veja só que a criança ter uma rotina demanda essa responsabilidade para a família, né? E aí, o que nós, adultos, fazemos? Nós construímos essa competência nos pais, né? Para que eles consigam desenvolver essa criança plenamente, ofereçam a qualidade de vida, ofereçam um desenvolvimento, né, saudável mínimo, né? Porque o desenvolvimento infantil, ele é extremo, é social, é físico, é biológico, é psicológico, né? Então, entra todas essas questões. Então, nós precisamos habilitar esses pais, né? Os pais não aprendem, não sabem, né, assim, como ser pais, né? Nem sempre. E essa orientação, muitas vezes, ela vem qualificada, assim, por instrumentos como esse, né? Como bem preconiza a Organização Mundial de Saúde, que adota, que orienta a educação e prevenção e promoção de saúde, que as famílias e usuários sejam acolhidas. Então, assim, trazendo assim, não sei se eu consegui responder, mas eu olharia bastante, assim, nesse período de pandemia, o sistema. O sistema é muito importante, né, enquanto desenvolvimento. Sobre todas essas adversidades que são suficientemente, eu quero falar, adoecedoras, né? Uma criança presenciar os pais em condições, né, de litígio, de briga, de ruptura, né, de violência materna, isso é causador não só de constrangimento, mas de trauma na criança, né? E trauma adoece. Então, assim, antes dos transtornos, vem essa condição base de vida, né? Natural e esperada da criança. Só para fazer aqui um comentário, depois Arismênia, né, que estava querendo falar. Era só para complementar com a Carlinhos.
Ah, não, então complemente. Depois eu faço esse comentário aqui. Perfeita Complemente. que ela falou, né? Opa, vocês estão me Não, ouvindo? a gente tá. Ah, estamos Eu lhe escutei um ouvindo. barulho. Pronto. É só alguém recebendo aí uma mensagem. Ah, tá bom. Ah, entendi. Então, assim, o que a Kaliane falou é muito importante, porque, assim, às vezes as pessoas, falando da criança atípica, né, da criança que tem alguma deficiência, ou da criança realmente que, de forma normal, né, que não tem nenhuma deficiência, os pais acham que a escola, que o terapeuta, que os profissionais que estão atendendo essa criança, que o futebol, que a natação vai tomar conta da criança, né? Então, essa questão da terceirização, assim, os pais acabam colocando, assim, falando uma linguagem mais coloquial, acabam colocando na cabeça que pode ser resolvido. A psicóloga pode resolver, a terapeuta ocupacional pode resolver, a natação pode resolver, a escola vai tomar conta. E a gente sabe que não é assim, né? A gente precisa realmente desse contexto todo, a gente precisa dos pais realmente. Né? Porque às vezes essa ausência, né, doutora, também faz com que isso realmente tenha prejuízo, tenha esses traumas. Então é importante que tenha essa participação realmente dos pais. Né, em várias atividades do dia a dia, no cotidiano dessas crianças. Né? Então, era só complementando isso. Que, assim, os pais, hoje em dia, principalmente, eles estão querendo muito terceirizar, né? E a gente mesmo, como mãe, como pai, a gente precisa estar se policiando com isso, porque acontece muito, sem a gente se perceber, a gente começa a entrar nessa roda, né? De estar as coisas acontecendo sem a nossa participação ativa. Né? Aí é como a doutora Luziane falou, a questão do próprio uso do celular, né? A gente está terceirizando o celular, né? Então, tudo isso há realmente uma ausência, né, de afetividade, de relação em relação a isso, né? Gente, E aí, só... não. Eu queria só para fechar aqui o assuntinho, que a gente também está pincelada numa outra coisa que tem dentro da cartilha que tem a ver, né? Que essa necessidade, né, que a gente sabe, assim, dentro da terapia ocupacional, o papel ocupacional de ser pai ou de ser mãe é um papel ocupacional sobreposto. Então, assim, geralmente, minimamente, para você ser um pai ou ser uma mãe, você tem 3 papéis ocupacionais sobrepostos, né? Que é o papel ocupacional de membro de família, de cuidador e de afazeres domésticos, né? Para você ser pai e mãe minimamente. Isso um pai ou uma mãe que não trabalha, porque se ela trabalhar, ainda tem um papel ocupacional de trabalhador, né? Para eu poder ter essa função, porque ser mãe e ser pai também é ser provedor, né? Financeiramente, para que essa criança se crie, né? E aí, como ele tem várias funções entrelaçadas e sobrepostas, realmente é um papel social, né? Que é o do pai e da mãe, de alta complexidade, né? A gente tem várias nuances para estar desenvolvendo esse papel, né? Mas, para desenvolver bem esse papel, eu tenho que estar só disposta. É uma disposição emocional, de tempo, é uma disposição. Eu preciso ter disposição. E uma disposição genuína, né? Que é como diz a Kaline, fala muito disso, esse interesse genuíno. Eu acho tão lindo esse negócio, né? Esse interesse verdadeiro, né? Eu me interessar pela vida do meu filho. Eu me interessar pela vida do meu filho não é eu controlar a vida do meu filho, né? Eu dar tempo, dar espaço para essa criança se desenvolver com a sua personalidade. Porque, apesar de ser meu filho, ele não vai ser minha cópia. Nem vai atender meus sonhos, nem veio para me salvar. Então, os pais, eles precisam ter esse entendimento. O filho não veio para me salvar, nem para fazer os meus sonhos que eu aguardei dentro do baú acontecer, né? Então, sabendo disso, né, assim, eu tenho que ter esse interesse, é um interesse realmente genuíno, interesse. E aí, nessa cartilha, a gente chama a atenção que tem até um poema que é lindo, né? Brinca comigo, Brinca comigo, um pedido de amor, né? Então, assim, é como se fosse uma criança falando para o seu pai, para a sua mãe,
e fazendo um pedido de amor, né? E a gente vem alertar os pais que a linguagem da criança é a brincadeira. Nós estamos assassinando as infâncias, a infância, o tempo da infância, infelizmente, no século XXI, está sendo assassinado pelos próprios pais. Porque a gente fala com as crianças como se fossem mini adultos. A gente exige das crianças como se fossem mini adultos. Nós precisamos falar, olhar e respeitar o tempo da criança de uma maneira lúdica, porque ele entende as obrigações que ele vai ter, vai construir na vida dele adulta, só vem através da brincadeira. Né? Então, brincar, né? Brincar na hora do banho, é brincar para guardar brinquedo, tudo isso é brincar. Depois ele vai entender, quando a mágica da infância acabar, que vier um cognitivo que vai me revelar que mundo é que eu estou. Ele não precisa saber que mundo ele está antes dos 12 anos, né? Entendeu? Eu vou fazer essa passagem bonita, né? Essa passagem saudável, aí para essa pré-adolescência, né? De despertar. Então, assim, eu preciso investir nessa criança. Eu preciso investir na primeira e na segunda infância. Eu preciso investir de amor, de carinho, de atenção, de interesse verdadeiro, né? Disso, não só de educação, se os meninos sabem ler, sabem o ABC, sabem contar, sabem dividir. Isso vem com naturalidade. Quando eu tenho uma atenção genuína, a criança se interessa por estudar, né? Isso vem. Então, assim, é no dia a dia, né? Que a gente tem. Então, essa cartilha, ela vem, né? Ela vem, assim, para dizer, tem umas frasezinhas, né? A gente chama atenção, né? Então, assim, tem coisas que você precisa se interessar pela vida do seu filho até ele terminar a adolescência, né? E aí a gente chama a atenção também que às vezes, muitas vezes, a criança está um pouquinho mais independente, com 6, 7 anos, tá velho, já sabe fazer, isso aqui tem que fazer só, né? E aí você vai ensinando, né? Aquela autonomia assistida, que a gente chama na terapia ocupacional, que é de você estar acompanhando e ensinando a mãe também. A mãe é várias coisas, né? Psicóloga, terapeuta ocupacional, professora, cozinheira, baby sister, é faxineira, é tudo para essa criança, né? Então, assim, de estar ensinando essas AVDs, esses autocuidados, essa higiene pessoal, com amor, com ludicidade, né? Então, assim, aqui na cartilha a gente vem falando um pouco dessa função. Então, é realmente uma cartilha de educação para a função parental, para tocar, não é um carão. A gente tenta fazer frases reflexivas, né, de que a pessoa realmente possa estar se autoavaliando enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cuidador, porque às vezes também essa criança não está sendo cuidada pelo pai, pela mãe, seja pelo que for, né? Assim, pelo qualquer consequência da vida. Mas quem está, né, sendo tutor dessa criança, né, que respeite a infância, né? Respeite a infância, né? Uhum. E aí a gente vem fazendo isso, esse poema é bem lindo, né? Geralmente as pessoas se emocionam assim, durante as apresentações do CESAL, né? Os conselheiros, todos os convidados se emocionaram muito, assim, né? Com esse poema. E ele realmente é profundo, assim, é como se fosse um recado da criança falando para os adultos, né? Eu vou recitar o poema, que é Me Chama para Brincar, um pedido de amor, que traz essa postura legítima e autêntica, né, e da importância de brincar, de investir no vínculo seguro, na relação, né, mãe-criança e no sistema de modo geral. Então, a fala, né, do poema assim: eu percebi que com você é sempre melhor. Um abraço quentinho, um sorriso que diz eu te amo. Brincadeiras por muitas horas. Poxa, já vamos parar? Sempre que te procuro, você aqui está. E eu fico para lá e para cá, contente. Assim o pássaro ganha asas e seu cheiro exala calma e paz. Me chama para brincar. O sofá vira pula-pula. O sol, uma grande trilha. O forno, o esconderijo das princesas. O batom, o meu pincel. A cola, o meu shampoo. Quem dera sair voando em seus papéis. Te puxar um pouquinho e dizer para esses adultos o quanto são cruéis. Me chamam para brincar. Porque com você não precisa de hora e nem de campainha para atrapalhar. A casa fica maior, as paredes brancas não param de brilhar, o coração fica poque-poque.
o coronavírus aqui não tem lugar. Nosso mundo de brincadeiras eu vou guardar. Dentro de casa é o melhor lugar para ficar. E vê se não esquece, me chama para brincar. Então, é um pedido, é um ato assim de carinho, de cumplicidade, de vínculo, contextualizando essa vivência das crianças durante a pandemia, né? De ter que dividir, de ter que ter uma rotina com esses pais trabalhando em casa, com essa desorganização, né? Com esse pedido de que, poxa, na pandemia eu tive a oportunidade de ficar com minha mãe e com meu pai em casa, né? Esse momento ele de amor, de afeto, ele não pôde, né? Como a menina falou, ser terceirizado. Então, o que é que a gente vai fazer? Né? Então, a criança, ela busca o que ela precisa, as necessidades dela, de afeto, de amor, de compreensão, de brincar. A criança, ela se constrói e aprende muito nesse brincar. Então, o adulto, ele, o pai e a mãe, ele precisa de disponibilidade, apenas. Ele não precisa do brinquedo, das melhores tecnologias e jogos. Ele precisa da disponibilidade corporal, da fala, da ludicidade, dos recursos, né, do próprio ambiente doméstico. Então, assim, com a criança, a necessidade do que ela, se ela tiver disponibilidade, é o mundo inteiro para ela, né? É o mundo inteiro. Então, queria trazer um pouquinho do poema, que é o que traz lá. Tem muita coisa linda, né? Como vocês sabem, outros pais, é para os pais, é para os pais, né? Entender essa relação. E cuidar, né? Cuidar, realmente investir nas crianças, principalmente na primeira infância, que tem inúmeras, né, janelas de oportunidade para esse desenvolvimento saudável, a criança mais sentir-se mais segura, com maior propriedade de suas atitudes, conseguir resolver os problemas com os pares, né, da sua faixa etária. Então, assim, é um convite bem amplo, né, de afeto e de carinho para eles, de orientação. Isso. Gente, assim, eu vou fazer aqui uma pergunta, que eu estou com a cartilha aqui, mas mais uma vez, só avisando para as pessoas que as pessoas vão poder baixar, vão poder fazer o download da cartilha a partir de sexta-feira no site do CESAL. Aqui no Instagram tem um link na bio, você clica e ele vai direto para o nosso site. Mas, só lembrando, o site do CESAL é o www.cesal.ce.gov.br. Mas a gente tem aqui um comentário que eu achei super interessante, que perpassa pelo que vocês estão falando, né? A Socorro Marques, que é nossa conselheira egressa lá do ICO, né? E super atuante, ela é ACS, né? E ela colocou o seguinte: ela, boa noite, eu sou ACS, e que é agente comunitário de saúde, né? Eu falei só a sigla, mas é agente comunitário de saúde. E ela comentou: boa noite, eu sou ACS e nunca tinha visto tantas crianças com crise de ansiedade, como tinha visto agora nesse período de pandemia, tempos difíceis. Né? Ela fez esse comentário, porque assim, ela é daqueles profissionais que está na ponta né, de verificação, de atendimento, e a gente sabe o quão é importante esse trabalho do profissional, tanto dos ACS, dos ACS, eles estão lá na comunidade, eles sabem como é que estão funcionando tudo, como é que as coisas estão andando. Então, muitas vezes chega para a gente, através deles, essas denúncias, informações, enfim. Então, eu achei interessante fazer esse comentário e logo depois ela disse: essa cartilha vai ser muito bem-vinda. E olhando aqui para a cartilha, né, tem uma partezinha que tem assim, que eu achei super interessante, que, assim, sou mãe, né, também, de uma criança que tem 7 anos, e a gente está nesse processo, muitas vezes, conversando aí com a Arismênia e com a Luziane, eles dizem assim, a gente acaba na pressa fazendo coisas que eles têm que fazer. Eles têm que escovar os dentes sozinhos, lógico que com supervisão, a gente tá lá do lado, olhando, escova junto, faz junto, escova o dente junto, né? E aí a gente acaba na pressa, não, deixa eu escovar aqui porque tem que dormir, porque eu tenho que fazer outra coisa. E você acaba deixando ou a criança fazendo só, ou muitas vezes você fazendo por ela. E ela perde esse fazer, né? Esse interesse de fazer. E tem uma parte aqui na cartilha que eu achei super interessante, que é brincando e aprendendo na pandemia. O que fazer?
E tem algumas dicas que eu achei super interessantes, que quem baixar a cartilha vai poder ler, vai poder fazer em casa, né? E depois, guarda essa informação aí para vocês falarem um pouquinho disso. E depois a cartilha traz um pouco desses períodos, né? Dessas fases. E a gente traz aqui do nascimento aos primeiros meses, de como é que a gente trabalha isso. Mas se vocês puderem falar desse contexto que eu acabei de tocar, eu acho que seria interessante, que é brincando e aprendendo na pandemia o que fazer, né? Dentro de casa, ou no período mais que a gente está mais em casa, né? Isso. Assim, nessa parte aí da cartilha, né, a gente enfatiza muito essa questão que foi dito assim, né, até que a criança é um ser ocupacional, né, que tipos de atividade se tem, né, são as horas de ocupação do ser humano, né, que aí vem as AVDs, que é sobre autocuidado, higiene, né, tudo isso. E aí também as de produtividade, né, que é a escola. Para a criança é o brincar, entender que o brincar na criança não é lazer. O brincar para o adulto é uma atividade de lazer. Mas o brincar para a criança é produtividade. Através do brincar, os dois papéis ocupacionais mais importantes para a criança é o brincante e o estudante. Aí tem membro de família e amigo, né? Aí dependendo da idade, ele começa até a fazer doméstica. Aí ele começa a colocar roupa para lavar, o pratinho na pia, aquelas coisas, organizar os brinquedos, né? E a gente vai ensinando. E aí, nesse brincando, né, a gente dá algumas dicas de acordo com a idade, como a Ariadna falou, né? Então, tem desde o bebezinho, né, de 0 a 3 meses, quais são as brincadeiras que tem, a apresentação dos brinquedos, né? Que a gente apresenta um brinquedo de cada vez, que a gente também já vai treinando essa atenção. Porque a gente também pode treinar a atenção da criança ser atenção focal ou atenção seletiva, ele fazer várias coisas ao mesmo tempo, dependendo de como a gente brinca com ele desde criança. Né? Se a gente, desde pequenininho, se a gente coloca muitos brinquedos, se coloca só um brinquedo para ele explorar, né? Se ele faz muitas coisas ao mesmo tempo. Isso aí também vai desse estilo, né? E aí a gente vai seguindo. Então, assim, tem brincadeiras voltadas de 1 a 2 anos, e aí a gente faz que são os brinquedos, né? Até os 3 anos a gente não dá ideia, assim, de sugestões de brincadeiras que tem, por exemplo, massinha de modelar só a partir dos 3, que massinha de modelar menos que isso, a criança tem vontade de morder, né? De comer a massinha, né? Então, assim, tem várias brincadeiras aí, né? E aí vai evoluindo de acordo com a idade, né? E nas brincadeiras a gente tem, por exemplo, caça ao tesouro, sessão de cinema, né? E aí, aí as brincadeiras de acordo, por exemplo, de super-heróis, a partir de 5, 6 anos os meninos adoram, se interessam por super-heróis e as meninas pelas princesas, né? Então a gente vai fazendo aí, a gente pode fazer o piquenique, né? Então, assim, dentro de estruturar essa rotina da criança, dessa previsibilidade, como a doutora Kaline falou, né? Todo ser humano precisa disso, porque senão a gente fica solto, né? Não sabe o que fazer. Muitas vezes até a gente adulto, o seu dia muda, aí a gente fica, eu vou para onde? O que é que eu faço? Eu aproveito essa hora para quê? Né? Tipo assim, tem várias coisas para fazer, mas uma coisa não deu certo. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura. A criança vai desenvolver essa habilidade social, né? Lá mais para frente, de função executiva, se ela tiver essa rotinazinha. Então a criança que não tem rotina, por exemplo, às vezes aparece lá essas crianças, os pais não conseguem botar os meninos para dormir, porque o pai e a mãe acham que o menino dorme só. Dorme sozinho. Aí o menino vai dormir sozinho. Não é assim, né? Então, nessa previsibilidade, a gente traz desse momento lúdico, né? Essas dicas aí de toda por faixa etária, são listas, assim, bem grandes, né? E aí a gente tem uma que é de mais de 8 anos, né? Para mais de 8 anos, do que as crianças se interessam, de 8 a 10 anos, e aí vai evoluindo, né? Então, assim, você pode brincar, fazer essa rotina, ter o dia do bingo,
ter o dia do pizzaiolo, que a gente chama também para essas atividades de culinária, né? Fazer o cupcake, fazer o pizzaiolo, né? Tem o dia do piquenique, que pode ser tipo domingo de manhã, pode ser o dia do piquenique. Então, você estruturar essa rotina até para a criança entender o tempo. Aí, dia de quarta-feira, de noitinha, depois da janta, é o dia do bingo. Ai, mamãe, hoje é quarta-feira, né? Que é dia do bingo. Então, ele já vai fazendo esse link de organização e estruturação da vidinha dele, né? Assim, de como e aí você vai criando memórias afetivas. Então, a gente faz essas dicas de brincadeiras e atividades de acordo com essa cognição, realmente com esse desenvolvimento, né? O que é interessante de interesse da criança e o que é que ela é capaz de fazer. Porque também a gente não pode oferecer atividades que ela não é capaz, que aí ela vai se frustrar, né? Então, essas dicas é de acordo com isso, entendeu? E aí tem várias listas, né? São algumas dicas. E aí tem isso, né? E tem aquelas velhas do cearês, né? Que é a caça ao tesouro, que também que a gente nem botou aí, mas aqui é uma dica, né? Aquele cobra no buraco, passarinho no ninho, cobra no buraco, também é daqui do Ceará, que é antigo, não sei se o povo conhece, a Kalina era nem nascida. Que o meu menino adora brincar disso, né? Passarinho no ninho, cobra no buraco. Você escolhe 10 objetos, né? Eu daqui uma dica que isso aqui dá para brincar com todas as idades, né? A partir dos 2 aninhos, 3 aninhos, eles já gostam demais. Você pega 10 objetos, escolhe dentro um compartimento 2 da casa e sai escondendo. E aí vai dizendo se tá quente, se tá frio, e aí dá a dica. Tipo, tem 5 passarinhos no ninho. Passarinho no ninho é a partir daqui do tórax, né? Do peito, do colo para cima. Então ele vai procurar coisas para cima. E cobra no buraco é daqui para baixo, né? E aí eles vão e eles amam. E é uma brincadeira que não precisa de dinheiro. É uma brincadeira de que quando tá chovendo, o sol tá muito quente, você pode fazer dentro de casa, né? É uma brincadeira que não precisa a mãe pular e correr, porque tem muita mãe que não gosta de brincar, porque o menino só quer pular e correr. Né? Então, assim, tem várias brincadeiras que a gente pode fazer. Adivinha o desenho, né? Que aí para menino já de 4 aninhos, 5, que adivinha o desenho, às vezes a mãe tá muito cansada. É uma brincadeira que ela pode fazer sentadinha, né? E aí o menino coloca lá para desenhar, e você tem 3 fichas de dizer enquanto ele está desenhando o que é. É um cavalo, é um dinossauro, é não sei o quê. E aí ele também vai adivinhar o seu desenho. E aí por aí vai, a gente está criando várias atividades, né? Então, assim, tem um bocado de dica aí, né? Ah, legal. Eu queria só... A gente tem algumas pessoas comentando aqui, o seu Crispim falou o seguinte, que a tecnologia está substituindo os brinquedos, e é verdade, a gente tem percebido muito isso, que a tecnologia ela tem substituído isso. Nesse período de pandemia, e aí contando aqui como diz o outro, dando meu testemunho, contando minha história, eu percebi que meu filho ele gosta muito mais de fazer atividades, de fazer os brinquedos do que propriamente os brinquedos comprados. Ele gosta dos brinquedos comprados. Ele, não vou dizer que ele não gosta, mas ele gosta, assim, 1 semana, 2. E os brinquedos que ele faz, ele passa, assim, um bom tempo, até o brinquedo, inclusive, se desgastar e ele construir de novo o brinquedo, né? Então, assim, a gente tem um aqui que está grudado na parede. Então, a gente também tem que relaxar nesse processo e entender que a casa também pertence a eles e que parede a gente pinta, a gente reboca de novo, e que são esses momentos que a gente acaba construindo. E isso eu aprendi com vocês duas, tá? Eu aprendi com as duas porque, doutora, eu já conheço as duas de antes, né? Então, assim, parede a gente pinta, a gente reboca, isso aí é tranquilo, porque eles também vão aprendendo, a gente vai dando os limites, né? Por exemplo, Miguel tem uma parede aqui. Aí ele, mas eu queria colar nessa parede. Eu disse, não, nessa parede não, só na sua parede. Ele, tá certo. Então ele só cola naquela parede. Então ele faz as coisas na parede dele, né? Então, assim, é muito interessante. O Nacélio também colocou aqui que é preciso a gente fortalecer a rede de proteção da criança. Então, eu acho que essas são iniciativas
que a gente tem feito exatamente para fortalecer essa rede. A gente tem que procurar, além disso, outros atores, para o lançamento dessa cartilha. Ela vai ser agora, nesse momento, online, né? Ela vai ser digital, mas a nossa pretensão, né? A pretensão do Conselho Estadual de Saúde, a gente está com o presidente aqui presente, uma das ações que ele está buscando são exatamente parcerias para a gente imprimir essas cartilhas e tentar levar essas informações, porque eu acho que a gente acredita que essas informações elas não vão servir só para a pandemia, elas vão servir para todo e qualquer período, porque às vezes no final de semana você está em casa com a sua criança e nem todo final de semana você tem condições, sei lá, de sair, você tem condições de fazer alguma atividade fora, mas em casa você, deixa eu ver o que é que eu posso fazer hoje, né? Então, eu acho que é de grande valia essa cartilha, não é só para hoje. Não foi só para o período da pandemia, não é só para agora. Eu acho que a gente vai conseguir levar todos esses ensinamentos durante um bom tempo. Gente, nós estamos chegando aqui já a 50 minutos de conversa. Eita, foi rápido. Foi rápido, né? E é tão interessante ouvir vocês. Gente, é muito sério, é muito bom ouvir vocês falando, porque a gente fica só pegando as dicas e anotando ali mentalmente. Lembrando que esse vídeo vai ficar gravado. Então, para as mães que quiserem assistir depois, pegarem as dicas, lembrando que a cartilha vai ficar salva para download a partir de sexta-feira. Eu queria saber... Eu queria só... Isso. Aí eu queria... porque chegou... Não, eu queria só dar assim, uma palhinha de como que é mais ou menos a cartilha. Por favor, era isso que eu já ia te perguntar. Agora só aparece o contrário, né? Vai aparecer aí meu ao contrário, mas ela tem essa carinha. Linda. Ela tá bem linda. Eu não sei se a gente virando a câmera, não sei se acontece alguma coisa, assim, se não aparece o contrário. Né? A gente tá vendo ao contrário aqui. Né, assim, bem lúdica, né? Aí aqui tem a parte das autores, da design gráfica, né? Que é artista plástica, que a Lucila fez, né? E aí, que é um trabalho aqui desse trio, né? Que a Lucila Feijó é minha irmã, tá? E aí ela faz um trabalho lindo, ela é toda bem lúdica. E aí ela é dividida assim, como a pandemia pode ter alterado, né? O desenvolvimento infantil, né? Os aspectos, todos os aspectos que a criança tem, certo? Como a pandemia prejudicou a saúde mental dos pequenos, né? E aí vem todos aqueles sintomas, né? E sinais que a gente falou, dificuldade de aprendizagens, né? As ansiedades, as coisas todas, né? E aí, depois vem aqui, brincando e aprendendo, na pandemia, o que fazer, e aí é onde a gente fala lá da criança, das atividades, da importância, né? Eita, que são atividades, né? O que é isso, né? Tantas atividades que nós, seres humanos, fazemos, e aí vem explicando aqui sobre as atividades. Vem o poema lindo, né? Me chama para brincar, aqui com essa ilustração linda, que são os pais, né? Brincando com os filhos, certo? E aí vem o que seus filhos gostam de brincar, e aí a gente está pensando no que é que eles gostam, né? Descobrir com eles. Hoje a tecnologia está substituindo o brinquedo, porque os pais não apresentam mais os brinquedos. E o brinquedo não brinca só. Precisa de gente para brincar, né? Como a tecnologia se brinca só, e o menino só conhece tecnologia, né? E os brinquedos precisam ser apresentados, e as brincadeiras também, né? E nós que apresentamos. E aí, aí aqui vem, né, o nascimento, aí todas as dicas, né, que a gente falou aqui, de todas as idades, né, de 1 a 2 anos. Então, vendo, como são listas, né, de várias atividades, certo? Então, gente, essa é a nossa cartilha. A gente fez aí no final,
dos 8 anos em diante, e no final a gente faz aí os pais nesse turbilhão, né? A gente também cuida um pouquinho dos pais, dá dica para os pais, tá certo? Ok? Ela é uma cartilha que foi feita, né, a 3 mãos, né? E aí tá aqui a logo do Cesal, tá bem linda a cartilha, né? E aqui tem dicas aqui de biossegurança, né? Que a gente ainda tá na pandemia. Tá joia? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Uhum. E aí, E aí, Antes, não, Luziane, antes da gente finalizar, de fato, eu queria saber se a Arismênia, se a doutora Kaline e você querem fazer, assim, alguma consideração, querem deixar algum recado, querem dar aí as últimas palavras desse primeiro momento, porque devem existir outros, a gente vai como eu falei, essa cartilha tá muito bonita, assim, vocês viram como tá a arte muito delicada, tá muito, realmente muito bonita mesmo, visualmente muito bonita. Então, a gente está procurando as parcerias, quem estiver nos vendo que quiser fazer a parceria para impressão dessa cartilha, a gente também tem buscado. Então, por favor, agora é com você. Aline, pode falar. eu acho que eu poderia dizer isso, né, que a Luziane iniciou, mas eu queria também, assim, agradecer o amor que foi recebido, né, assim, em forma de cartilha, o apoio do Conselho Estadual de Saúde do Ceará, o apoio da CISM, né, da coordenação. Eu queria agradecer o apoio da Luziane, como terapeuta ocupacional, de como isso foi acolhido. E é importante a gente entender que as políticas, né, da infância elas estão sendo mais refletidas, estão sendo mais aceitas, estão criando mais competências para cuidar desse período tão importante. Os pais, eles precisam de orientações. Essa cartilha foi feita, né, para orientar o cuidador, é para eles, né, é deles. E, assim, tomar realmente conhecimento de que nós temos um incidente muito crítico, né, infelizmente, a ser colhido a longo prazo enquanto saúde mental, que é a pandemia. Alguns estudos já falam isso a longo prazo, né, na população de modo geral, e as tecnologias, gente. As tecnologias, assim, é igual aquela ideia, minha casa, minhas regras. A criança, ela é dependente dos adultos. E aí também, quando eu organizo essa rotina, o meu sistema familiar, o que pode, o que não pode, eu considero que em crianças menos ansiosas, tendo esse entendimento de tempo e de espaço, crianças mais seguras, né? Crianças que têm atitude diante, né, de situações de pares, né, de conflitivas da idade deles. Então, assim, tornar a criança segura também envolve regras, limite, né? E rotina. Então, isso é muito importante a gente entender que é dos pais. Essa primeira referência, né, vem dos pais. Então, assim, o meu sincero agradecimento, eu fiquei muito feliz, assim, de compartilhar, mesmo que em tela, né, essa reflexão com vocês, e de fato eu só tenho a agradecer, e assim, vamos colocar, né, novas nuances, novas perspectivas, para lutar por os direitos, né, os direitos das nossas crianças e das famílias que mais precisam, né, das crianças do SUS. Porque a maioria nós sabemos que é esse perfil, é essa clientela que busca, né, a assistência, a saúde especializada. Realmente só gratidão. Bom, Luziane vai falar? Eu falo. eu quero falar também. Então, fala Né? Assim, eu quero falar, eu quero agradecer, né? Primeiramente aí o convite da Kaline, né? Que a gente foi desenvolvendo, e aí a gente né? Vamos fazendo, e de ver as possibilidades, né? Assim, a gente escolheu o Cesal pelo como é que a gente diz, assim, pelo nome e a força que o CESAL tem, né? Que o CESAL, né, o Conselho Estadual de Saúde, é um órgão de controle social, é um órgão que tem disseminação em todo o estado, né? Em todas as gestões municipais, né? Então, assim, todos os conselhos municipais de saúde. Então, a gente viu o CESAL como realmente um disseminador dessa cartilha, né? Por isso que a gente escolheu o CESAL, né?
Eu fui, né? Sou conselheira egressa, né? Ainda bem que estava em pandemia, que a despedida foi menos dolorosa, porque se fosse presencialmente, eu acho que eu tinha chorado que só de ter saído desse espaço, né? Que é um espaço que a gente garante a cidadania, que a gente garante os direitos, né? O direito à saúde, né? Uma assistência de saúde digna ao ser humano, né? Então, assim, é muito bom, né? A gente está lançando essa cartilha, né? Hoje é o primeiro evento, como diz a Ariadna, depois a gente pode, né? Vamos ver, ela vai ganhar forças. Eu acho que ela realmente vai chegar para ajudar, para somar, né? E lembrando que toda política pública desenvolvida para crianças, a gente sabe do esforço do governo do estado, né? Com mais infância, né? Que tudo tem, né, que é em prol, que tem o cartão da criança, que tem as brinquedopraças, que tem profissional envolvido em tudo isso, né, mas a gente também tem que dar condições, como a doutora Kalinde disse, desses pais serem pais. Precisamos dar condições dos pais serem pais. Para os pais serem pais, a gente tem que garantir emprego, garantir moradia, garantir saúde de qualidade e garantir orientações, né, aqui a gente está com um pouco que a gente sabe, né, com que a gente se dedica para cuidar das pessoas, repassando o que a gente pode passar, que é o nosso fazer, ele chega nisso, né? Tratar as crianças e tratar esse envolvimento de todo esse sistema familiar, porque a criança geralmente, se não for um diagnóstico realmente neurológico, a criança congênito, um negócio assim, ela é um espelhozinho do que está acontecendo em casa, né? Assim, o que é que está acontecendo com essa criança que ela tá tão assim, né? Então, assim, aqui é o que a gente pode estar contribuindo para a sociedade, a gente espera realmente que seja disseminado, né? E que você que está aqui, que nos assistiu, nos acompanhou, compartilhe depois, vai ficar gravado, se você achou interessante. Entre sexta-feira, faça o seu download, compartilhe no WhatsApp, né? Para que isso possa chegar e possa realmente ajudar as pessoas. A gente precisa de uma força-tarefa da sociedade para reaver a infância, né? Para reaver essa infância. A gente precisa cuidar da nossa existência a partir da criança, né? A existência humana, a nossa existência humana perpassa no cuidado com a criança. E a gente, infelizmente, não está cuidando nem das nossas crianças, nem dos nossos jovens, nem dos nossos idosos, né? E eu acho que a pandemia veio para mostrar muito disso, né? Do que a gente realmente precisa olhar e cuidar e investir mais. É isso. Então, eu quero agradecer. Foi muito bom. Vou tentar fechar dentro de quanto tempo aí, Ariadna, rapidinho. Eu quero agradecer. Não, acho que a gente tem. Eu não sei com quanto tempo a gente está, mas É rapidinho. Então, assim, eu quero tá. agradecer enquanto CISM, enquanto coordenadora da Comissão Intersetorial de Saúde Mental, a doutora Caliane, a doutora Luiziane, por essa participação, por essa contribuição. Assim, foi um projeto novo para a CISM, né? Assim, a Ariadna do CESAL sabe disso, foi um projeto novo, mas que a gente pode contribuir, podemos ajudar o outro, né? Assim, quando você fala que o agente de saúde está aí escutando, quem é que estava aí, a Ariadna? Era a Socorro Marques, do ECOR. Então, assim, vai servir para os pais, mas ela pode também ser um veículo, né? Então, assim, é uma porta de entrada, assim. Então, os pais, elas podem estar levando isso, os agentes de saúde podem estar também levando essa cartilha para os pais, pode também estar disseminando esses conhecimentos. Então, é uma porta de entrada realmente. E como eu falei, os pais precisam realmente ter essa vivência dos filhos, ter essa disponibilidade. Então, assim, a CISM pode contar sempre com a CISM em relação a isso. Então, nós estamos sempre à disposição, tá, Caliane, em relação para a gente poder tá cuidando desse ser humano, desse indivíduo que realmente precisa desse olhar, né? Então, nós estamos muito felizes enquanto CISM, enquanto CESAL, de estar aqui. Ariadne? Então, gente... É muito bonito ver vocês falando. Eu acho que tem coisa para falar ainda, quando a Caliane começou a falar das atividades. A Luiziane começou a falar de várias atividades. Eu fiquei lembrando das atividades que as mães podem estar fazendo, sem nenhum brincar, mas no dia a dia mesmo, no cotidiano. Ela pode estar inserindo isso, né? Então, são várias coisas importantes que a gente pode estar discutindo aqui. A gente pode até fazer depois uma outra live só dando essas sugestões, que olha aí, ó, já surgindo outros assuntos.
É outra live sobre E a gente isso. também pode fazer, assim, nessa outra live, assim, né, de sugestões, e aí também a visão da design gráfica, né, do que foi Sim. foi que ela viu, né, porque a design gráfica também é mãe, Ó. né? E aí, como ela, como pai, como mãe, né, foi Uhum. desenhar essas Né? coisas, né? Porque teve todo um processo, Ah, assim, processo de legal. criação de cada coisa. Esses desenhos, eles são feitos à mão e transcritos para o computador, né? Então, tem todo um processo, assim, artístico. Eu acho que é interessante de ver essa visão Eu, também dela como mãe, eu acho que artista, e poder contribuir nisso aí, a né? gente já tem aí o próximo tema da live, de outra live já. Ai, Duas lives já. A Socorro Marques está dizendo aqui que vai ser a Bíblia dela. Vai ser vai ser a Bíblia dela. Com certeza, Então, vai ajudar gente, muito. assim, todo mundo, a gente agradecer as pessoas que ficaram aqui, as pessoas que transitaram Manuel, durante a nossa conversa. A gente tem algumas, assim, várias pessoas que estão aqui, se a gente for citar só um, né? Mas, assim, agradecer realmente, de fato, a todo mundo que está aqui, que ouviram, que estiveram conosco. A partir de sexta-feira, a partir de sexta-feira, vocês vão poder fazer o download dessa cartilha no site do CESAL. A gente tem aqui no Instagram, a gente tem o link na bio, vocês podem clicar e ir direto lá para o site, ou ir direto no site, que é o www.cesal.ce.gov.br, e baixar a cartilha dessas profissionais maravilhosas. E agradecer imensamente em nome do Conselho Estadual de Saúde, em nome da nossa secretária executiva, a doutora Gorete, que nos acompanha, dá todo esse suporte para a gente, tá? Então, agradecer de fato a todas vocês, essa fortaleza que vocês têm sido como profissionais nesse suporte, porque para a gente que está aqui tem sido difícil, imagine para vocês que também tem sido, né? Trabalhar diretamente com isso, com esse processo de adoecimento, enfim. Então, agradecer de fato, o Cesar agradece muito, e foi muito interessante, e a gente já tem aí o tema para pelo menos mais uma live falando sobre esse assunto. Gente, muito obrigada, boa noite a todo mundo, e até a próxima, a gente divulga aqui para vocês. Tchau. obrigada. tchau. Tchau.